Os 150 anos do Livro dos Médiuns. Os 150 anos do Livro dos Médiuns é realmente um evento memorável para nós. É que há 150 anos atrás, Kardec lançou esse livro e nós, quem sabe nós estávamos lá ou no plano espiritual, mas nos programamos a vir a reencarnar aqui no Brasil e com esse compromisso de trabalhar na área da mediunidade. Eu quero mostrar para vocês aqui essas imagens, que Kardec utilizou uma metodologia muito apropriada e muito específica na codificação, não só do Livro dos Médiuns, mas de toda a obra da codificação. Eu gosto sempre de destacar isso. Essa metodologia está muito clara na primeira parte do Livro dos Médiuns. E por que isso é importante? Porque muitas vezes o insucesso de uma atividade, de um evento, de qualquer coisa que o ser humano se propõe a realizar, o insucesso se dá, às vezes, não é o conteúdo, mas é o método que é utilizado. Então, o insucesso, geralmente, de um acontecimento, de um evento, de uma programação, às vezes, ocorre por falta de metodologia, por falta de método. E Kardec salienta isso. Ele utilizou do método que não tinha como não dar certo a doutrina espírita. Então, revela que o plano espiritual superior, que Jesus escolheu o missionário adequado. O missionário adequado para que hoje, 150 anos depois, nós pudéssemos estar aqui reunidos falando a respeito. Mas, resumidamente, nós podemos dizer o seguinte, que nós recebemos do alto a semente. A semente ali, que como a semente da parábola do semeador, e o semeador que saiu a semear, ele semeou o quê? Semente. É uma semente que vai ter a árvore do futuro. Então, essa semente representa o conteúdo doutrinário. Está ali toda a essência do ensinamento, como aquela semente do semeador, da parábola do semeador, representa o conteúdo do Evangelho. Então, o alto, os orientadores da vida maior, nos concederam a semente. Nos deram também um imenso campo para semearmos, para fazer com que a semente pudesse ser germinada, para que ela se transformasse em árvore, que ela mais tarde produzisse frutos. Quer dizer, o que está intacto, o que está perfeito, e que chega às nossas mãos, é a semente e o campo. Quer dizer, o Senhor nos dá todo o conteúdo para estudar, para conhecer, para nós enfrentarmos todos os desafios da vida, para o nosso crescimento espiritual em suma, e ao mesmo tempo nos dá o campo de ação, onde vamos semear. Então vai depender muito de nós, onde vamos fazer essa semeadura e como nós vamos fazer. O como fazer representa as mãos para semear. É o nosso esforço, é o nosso trabalho, é a nossa boa vontade. Nós podemos selecionar até os solos onde vamos semear, a semelhança da parábola do semeador. Podemos escolher solos mais férteis e outros que essa semente é jogada à beira da estrada, onde as aves do céu vão comer. Mas podemos também jogar essa semente no meio dos espinheiros, onde quando a planta começar a crescer, ela é sufocada. Podemos semear essa semente, esse é o trabalho nosso, das nossas mãos. Podemos semear essa semente entre os pedregulhos, onde há pouca terra. Então a semente
cresce, começa a enraizar, mas o sol inclemente, as inúmeras dificuldades terminam por matar a planta. Mas nós também, com o trabalho de perseverança, de dedicação, a gente não pode deixar de semear, independentemente do solo. Temos que ser persistentes, porque basta uma sementinha que cair num solo fértil e ela vai produzir 30, ela vai produzir 60, ela vai produzir 90, 100%. Enquanto que nos outros solos, às vezes, nós temos que jogar muita semente. Mas se nós persistirmos no trabalho, como nos fala Jesus em sua parábola, nós temos. Então, o que o Senhor nos dá é apenas a oportunidade de trabalho ali, representado pela mão. Escolher, aí fica a nosso critério, queremos trabalhar na sua seara ou não. Então, Kardec, a codificação da doutrina espírita e, sobretudo, a metodologia que ele coloca lá no Livro dos Médiuns, apresenta alguns princípios. Nós vamos destacar apenas aqueles que, vamos dizer assim, saltam os olhos. Um desses princípios, e nós vamos analisar. O primeiro é que Kardec, todos os conceitos que ele compilou, que ele foi inspirado pelos espíritos, ou que foram ditados mesmo pelos espíritos, tem uma base humanista que tinha que encontrar uma pessoa que tivesse essa base. Se Kardec fosse uma pessoa materialista, que não tivesse essa base humanista, ele não se sensibilizaria por essas informações dessa natureza humanista que estavam sendo transmitidas pelos espíritos superiores. Então, é uma base humanista. Primeiro, Kardec mostra que a nossa doutrina espírita, inclusive a prática mediúnica, é de base humanista, que significa dizer que ela pesa valores éticos. Outras religiões, outras interpretações filosóficas têm os seus valores. Alguns deles são até questionáveis do ponto de vista ético, mas isso não é problema nosso. Esse é problema de cada um, daqueles que fizeram a opção, aquele tipo de opção. Mas nós, como espírita, nós temos que ver que nós temos valores éticos. E mais que ético, que é a ciência do comportamento, valores morais. Então nós não podemos, até pela nossa imperfeição, pela nossa invigilância, querer fazer algo assim, um assado, que foge desses princípios, mas não devemos. É aí que nós descobrimos que precisamos pesar todas as consequências morais do que falamos, do que agimos, dos nossos atos, aí até mesmo dos nossos pensamentos, porque são os pensamentos que desencadeiam as palavras e os atos. Então não é um trabalho assim simplesmente intelectual, de ler e estar informado. É um trabalho de transformação espiritual. Um outro princípio que Kardec analisa, que está mais ligado à metodologia de copulação, de síntese, de apresentação aos leitores, aos adeptos de maneira geral, as ideias espíritas, que é um princípio que ele veio da ciência, da chamada ciência positiva do passado. Falava muito de ciências positivas, que é a biologia, a química, a física, a matemática. Hoje em dia todas as ciências têm essa metodologia, que é fundamentada na razão, na lógica, no raciocínio. Então, se Kardec não colocasse essa vestimenta metodológica, essa vestimenta racional, a coisa poderia se perder, poderia ir criando tantas derivações, sobretudo as ideias tipicamente filosóficas, que nós ficaríamos confusos. Ele precisou, de uma certa maneira, estabelecer uma linha, um roteiro racional para que pudéssemos aprender, sobretudo com relação aos fenômenos mediúnicos, a prática mediúnica, a interpretação das mensagens que os espíritos ditam, da fenomenologia espírita, porque a identidade dos espíritos, sobre os processos chamados obsessivo ou não obsessivo, alguns até que simulam, então, simulam obsessão, mas não são obsessão. Então, isso tudo
ele analisou e apresentou para nós para que pudéssemos, diante dos fenômenos, dos fatos, nós a saber discernir o falso do verdadeiro, ou pelo menos nos aproximar mais do verdadeiro. Outro critério de Kardec, outro princípio que ele utilizou, foi relacionado à intuição. Geralmente, sobretudo no meio científico da atualidade, não, mas até os anos 80, digamos, do século XX, a ciência não fazia casamento com a intuição. A intuição era uma coisa que ficava mais para as religiões, mesmo a psicologia, somente a partir de 1980, quando alguns psicólogos, humanistas e outros começaram a trabalhar essa ideia, que eles começaram a incorporar determinados métodos intuitivos à prática científica. Hoje em dia não, é mais tranquilo. Hoje em dia é mais tranquilo, por exemplo, é muito comum nós vermos que a espiritualidade ligada às práticas médicas, né, o atendimento ao doente, com o que se permite hoje nos hospitais, que se faça prece, que se transmita a paz, que qualquer pessoa portadora de um culto religioso, a pessoa seja assistida segundo a sua formação religiosa. Isso antes havia uma capela no hospital, mas você vê, o doente estava lá no UTI, o doente estava lá, mas ele não vinha até essa capela. Era mais um momento, e mesmo essa construção de capelas, a primeira vez que eu ouvi falar de construção de capelas dentro de uma igreja, dentro de um hospital, foi aquele antigo IPAS, aqueles hospitais do IPAS, que acho que de coisa, mais de uns 40 e poucos anos atrás. Então vocês notam que Kardec era um homem que tinha uma grande intuição. Às vezes a gente ouve as pessoas falando assim, Kardec não tinha mediunidade. Tinha sim, ele tinha uma intuição respeitável, ele era portador de uma vastíssima capacidade intuitiva, senão talvez ele não tivesse realizado tão bem o trabalho. Porque o que lhe escapava do raciocínio, das percepções dos sentidos, ele captava pela intuição. E nós vamos ver no século XX, cientista da categoria do Albert Einstein, prêmio Nobel, um homem que revolucionou a física, o livro de cabeceira dele era Métodos e Técnicas de Intuição, porque ele mesmo declarava, quem lê a biografia dele fica sabendo disso, que quando ele não conseguia chegar a uma verdade matemática, estatística ou física, ele fechava os livros, ele apagava a lousa, o famoso quadro negro, que era a lousa, e deixava-se conduzir pelos canais da intuição. Aí, inclusive, ele diz, os seus biógrafos, que a teoria da relatividade, que revolucionou tanto a geral quanto a especial, foi através dos canais da intuição. Então Kardec, muito antes, um século e tanto antes de Einstein, já fazia isso, porque por isso ele foi chamado uma pessoa portadora de bom senso, o equilíbrio intelectual e crer sem fanatismo. Então ele ponderava o que a ciência estava dizendo, o que a filosofia indagava, mas o que media as consequências morais, mas ao mesmo tempo ele se guiava, ele colocava em tudo isso uma linha intuitiva, porque era por aí que os espíritos superiores poderiam falar com ele. Outra característica da doutrina espírita, que nós vamos encontrar comprovações efetivas em um livro dos médiuns, é o universalismo. É o universalismo das informações. Uma informação que um médium, ou que dois médios recebem, e que a gente fala, mas Kardec não diz isso, ou André Luiz não diz, ou Manuel Filomeno Miranda não diz isso. Então nós temos que ficar atentos, porque está fugindo do caráter universalista. Quando os espíritos querem nos transmitir uma verdade, ela começa a ser passada no mundo inteiro, não é só no nosso centro, naquele nosso médio preferido, é no mundo inteiro. E Kardec chama atenção disso, ele chama atenção disso no livro dos médiuns, mas a Gênese ele entra em detalhe.
Porque o caráter universalista é o controle universal do ensino dos espíritos. Se é uma verdade para o meu grupo mediúnico, tem que ser uma verdade universal. Ela não pode ser uma verdade parcial, que sirva só a minhas necessidades, as necessidades do meu grupo. Ela tem que ser universal. Então é por isso que a doutrina espírita vai triunfar e já está triunfando. Porque ela trabalha com verdades universais, que serve para a pessoa que pratica o islamismo e serve para o ateu. Em qualquer época vai ser assim. Então, e esse controle universal do ensino dos espíritos, que entra a razão e o sentimento, o bom senso e lógica, isso não é uma coisa fácil de se adquirir. Por isso que ainda há muito sectarismo, há muita divisão, porque nós não trabalhamos isso. Por que no Brasil, por exemplo, é um país que tem tantos médios, tem tantas coisas que estão aparecendo aí escritas, de arrepiar até o perispírito. De arrepiar o perispírito. Porque isso aí. Agora, nós não vamos brigar com as pessoas. Se a pessoa quiser produzir, produz. Agora, existem boas produções, existe mais, existem as péssimas. Então, a escolha é nossa de selecionar, mas nós precisamos saber isso. Outra coisa que Kardec nos mostra no livro dos médiuns que está presente nas demais obras, é a unidade doutrinária. Temos que ter uma unidade doutrinária no Espiritismo. O controle universal fala de verdade que serve para todo mundo em qualquer época. Serve para a criança, para o jovem, para o ateu e para o religioso, até para o fanático religioso. Serve para todo mundo, para nós. Agora, a unidade doutrinária é a unidade de princípios espíritas. Kardec apresenta uma síntese de quais são os princípios espíritas. Está na introdução do livro dos Espíritos, item 6. Está ali um resumo tudo. Inclusive, ele coloca com esse nome. Ideias principais, outros traduzem como aspectos, pontos principais da doutrina espírita. Ali tem toda essa unidade doutrinária. O que tiver fora dali como princípio, nós temos que ficar atentos. Porque não foi qualquer espírito que trouxe essas informações. Isso é um trabalho que foi planejado pelo Cristo, que entre o cristianismo e a doutrina espírita são muitos séculos. Muitos séculos. Faça a conta. O Cristo é considerado o ano 1. A doutrina espírita foi 19 séculos depois. Então não é uma coisa de uma hora, porque eu acho isso, porque eu acho aquilo, não. Então nós temos que tomar, trabalhar, ver tudo com bom senso, como Kardec fez. O humanismo, já falamos um pouco mais rapidamente agora, só para ir fechando a questão do ponto de vista doutrinário, na questão 685A do Livro dos Espíritos, nos fala que ele, quando ele fala desse aspecto humanista, que não é uma educação comum, porque é um processo de educação, um processo de crescimento, de melhoria, de aperfeiçoamento espiritual. A educação moral, não é a educação moral que os livros ensinam, não, é aquela educação que é a arte de formar o nosso caráter. E formar o nosso caráter não está ligado só à personalidade de uma encarnação, mas o caráter do espírito que é imortal. O racionalismo, que ele tirou das ciências, está no Livro dos Espíritos. Eu tirei várias obras, mas eu só para ilustrar. No item 6 da conclusão, em que Kardec fala que a sua força, a força do Espiritismo, está na sua filosofia, porque a filosofia indaga. A filosofia leva ao diálogo, ao debate, que é a arte socrática por excelência. Né? Você indaga, você lança dúvida, você levanta hipótese, você discute, você debate e depois você chega à conclusão parcial ou definitiva, ou uma conclusão mais, digamos assim, mais completa. É a arte chamada a arte da dialética, muito utilizada pelos advogados nos tribunais de júri, o advogado de acusação, de defesa, faz perguntas às pessoas que vão apresentar provas ou não, e depois no final faz um julgamento. Rapidamente, mas é uma arte socrática,
que ele precisa de exercitar, ele precisa de capacidade, precisa de conhecimento, que até para perguntar você tem que saber o que está perguntando. Então, ele fala nisso, que a sua força está na filosofia, no apelo que dirige à razão e ao bom senso, fala de uma linguagem clara e sem ambiguidades. É sim, sim, não, não, como diz o Cristo. Não há nele nada de místico, nada de alegorias sucessivas de falsas interpretações. Olha o cuidado que os espíritos que Kardec tinha para qualquer interpretação equivocada. Não reclama a crença cega, quer que o homem saiba por que ele crê. Apoiando-se na razão, será sempre mais forte do que os que se apoiam no nada. Então agora nós vamos fazer uma síntese aqui nesses círculos, né? Nós vamos apresentar aqui nessas imagens uma síntese do pensamento racional para que foi a produção final dos livros da codificação. Primeiro ele partiu com a observação. É o primeiro princípio pestalozziano que ele estabeleceu no princípio da educação espírita. Pestalozzi fez 11 princípios, ele reduziu os 11 para 5. Mas a observação não é ficar olhando para a pessoa, é uma observação reflexiva. Que você vê, que o indivíduo vê além das aparências. Que sem julgamento, você não julga o comportamento, você não julga expressões faciais, mas que você vai além. E para ir além das aparências, você tem que ter um espírito crítico desenvolvido, mas ao mesmo tempo você tem que ter um alto respeito pelo ser humano. Você não vai julgar, você não está ali para julgar, você está para observar. Então, por isso, que enquanto todo mundo em Paris brincava com as mesas girantes, queria saber com quem eu vou casar, com quem eu não vou casar, vai ser meu futuro, se eu vou ter futuro, não vai, ele viu ali as respostas das maiores questões que a humanidade se vê. Então, depende do tipo de observador. Outro item que Kardec mostra é eu vou soltar tudo que está fora de ordem. Barulhento. Segundo, foi o registro da observação. Nós temos uma memória muito fraca. A pessoa que trabalha com ciência, com metodologia científica, ela aprende desde cedo a coisa mais, é como jornalista. A coisa mais boba, anota tudo. Porque depois, quando a gente for trabalhar as ideias, se lembra. Porque nós esquecemos com muita facilidade. Então tem que registrar. Nem que seja usando um código, mas a gente tem que registrar. Aliás, tem muitos que registram como se fosse um código para que o outro não saiba o que está registrado. Que não é o nosso caso. Outro item do pensamento racional é a comparação de dados. Você registrou, você observou. Fez uma observação reflexiva. Você registrou. Aí você vai comparar os dados. Porque esses dados, ao serem comparados, eles têm que ser coerentes. Se aqueles dados não estão coerentes, você vai deixando de lado. Aqueles que não assimilam, que não batem um com o outro, você deixa de lado. Foi isso que ele fez, como o Divaldo lembrou hoje, lá na FEB. Kardec consultou mais de 1000 médios no mundo inteiro. E ele nos fez pensar 1000 médios, hoje em dia até no computador, para a gente reunir. Eu reuni 27 federativos, mais ou menos uma média de 10 pessoas por federativa. Foi um trabalho exaustivo. Imagina, naquela época não tinha computador, não tinha internet, não tinha nada, tudo era escrito à mão. E até papel era difícil. Ainda hoje, na Europa, papel não é tão como a nós aqui, por causa das árvores, da celulose, tudo isso. Então, nota que ele registrou, mas aí ele foi fazendo colunas, o que coincidia, o que não coincidia. Aquilo que não coincidia, mas tinha algum que parecia um pouco, indagava os espíritos superiores, aquilo que era totalmente oposto, ele ia conversando com os espíritos. Por isso que ele fez uma publicação inicial do Livro dos Médios, que tinha 500 e poucas questões, e um ano depois ele publicou o Livro dos Médios, tal como está agora, com 1012 perguntas. E trabalhou com uma médium excepcional, que os próprios espíritos indicaram que ela que seria, através dela, ela que tinha mais sensibilidade mediúnica para poder hajar fé, para poder receber aquilo e responder. E aí o livro aumentou.
Porque aí ele foi aquelas questões que ele tinha dúvida, que não batiam, ou aquelas outras que não estavam muito claras, ele foi reconsiderando e foi analisando. Isso foi um trabalho gigantesco. Gigantesco. Vamos computar o dado aí de a gente fazer uma entrevista, por exemplo, aqui fazer um levantamento, como aquela pesquisa de opinião que eu coloquei nas páginas, em 10 centros espíritas. Você faz 3 perguntas em 10 centros espíritas. 10 centros espíritas, 3 perguntas, em princípio dá 10 vezes 30, 300 respostas. Não é isso? 10 vezes 30, 300 respostas. Então eu vou botar isso vamos tabular isso. A gente fica não sei quantos dias mesmo com auxílio da tecnologia, do Excel e tudo isso. Agora vocês imaginam naquela época. O quadro é a análise do resultado. Você comparou, você separou que não bate, fez tudo aquilo, agora vamos analisar. Vai fazer uma reflexão em cima de verdades imortais, universais. Então ele foi fazendo isso. Depois ele vai sistematizar. Dá uma coerência, né? Que hoje em dia você vai sistematizando o conhecimento. O que é mais importante de tudo que os espíritos? Que existe um Criador Supremo. E o que é esse Criador? Deus é a inteligência primeira, Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Essa vem no topo, a primeira. Aí ele organizou o livro dos Espíritos, as causas, depois o mundo dos Espíritos, depois as leis morais e por último, das esperanças e consolações. Das bênçãos e consolações, que falam do presente e falam do futuro. Então, tudo para se chegar a isso está tão fácil para a gente, tão fácil de assimilar, exigiu anos. Ali não foi tantos anos, quer dizer, ele deve ter trabalhado assim, não deve ter nem dormido, para poder fazer tudo ali no lápis, na mão, escrevendo, com tudo isso. Quando ele sistematizou os dados, ele chegou às conclusões. Esse aqui é o livro aí, apresentando as conclusões finais. E ele mesmo fala que não é um trabalho dele, foi o trabalho dos espíritos. Foi um trabalho dele. Ele foi coautor daquilo, porque naquele emaranhado de respostas ele chegou à conclusão. E aí, como todo bom pesquisador e cientista, ele publicou os resultados. Para que as demais pessoas, os demais irmãos de humanidade não ficassem na ignorância, não permanecessem na ignorância, fossem informados. Então, a intuição, Kardec inclusive dá uma definição no livro dos médios, o que é a intuição? Ele foi um grande intuitivo, o médium intuitivo age como faria um intérprete. Então, exatamente, era o trabalho que estava fazendo, estava interpretando aquelas inúmeras respostas, não só do livro dos Espíritos, mas também aquelas que constituem as demais obras. Ele, de fato, para transmitir um pensamento, precisa compreendê-lo. Ele tinha que compreender, foi o critério que ele usou, tinha que compreender o que estava informando para ele. Tinha que apropriar-se dele de alguma forma e traduzi-lo fielmente. Aí é que entra o problema dos médiuns, que Kardec fala, há bons intérpretes e há maus intérpretes. O mau intérprete é aquele que não reproduz fielmente. Ele reproduz a coisa com que ele sabe. Então, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente pondera e reflete, a gente é mais fiel. E, então, porque, como ele fala, o pensamento não é seu, ele está passando no seu cérebro, mas a origem é de outra mente, uma mente mais esclarecida. A universalidade, vocês notam naquele gráfico, em azul claro, em azul, temos as crenças que existem no mundo, não só as crenças religiosas, as crenças inclusive de natureza cultural mesmo, as nossas tradições. No vermelho, no laranja, nós temos a verdade, aquilo que a ciência já comprovou, já chegou à conclusão que é verdade. Então, vocês notam que essas crenças e as verdades, elas vão modificando com o passar dos anos, do século, com o conhecimento, com tudo isso. E no meio, fazendo uma interseção entre a crença e a religião, nós vamos ver o conhecimento. Então, o conhecimento, chamado conhecimento mesmo, na verdade, é uma interseção entre o que nós acreditamos e aquilo que a ciência comprova. Então, Kardec fala que em qualquer situação nós temos que seguir esse critério para termos um conhecimento pelo menos um pouquinho melhor.
Então ele fala, por isso que lá em A Gênesis, no capítulo 1, que ele fala do controle universal, ele fala, caminhando de par com o progresso, o espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas demonstrarem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova revelar, ele aceitará. Então, às vezes, a gente vê média, até um pouco pretensiosa, que fala que tem uma nova verdade, mas não tem verdade nenhuma, porque uma nova verdade, ela não pode contradizer princípios, que são os fundamentos. É como se nós fôssemos fazer aqui nesse edifício, qualquer modificação, uma reforma, mas se essa reforma atinge a estrutura, o fundamento da casa vai cair, vai rachar, vai acontecer. Então, qualquer mudança que nós tivermos que fazer no nosso edifício espírita, não pode ir contra a base. Não pode ser contra a base. E aí, Emmanuel, muito sábio, ele nos chama a reflexão num livro muito pequenininho, chamado Educandário Espírita. Não é editora Febre, acho que, se não me engano, é da editora Ideal, é da Ideal, em que Emmanuel fala, é uma mensagem muito simples, chamada assim, a casa e a torre, que nós chegamos com muito entusiasmo e queremos construir a nossa casa, a casa do conhecimento. Mas a gente fica tão empolgado e às vezes somos tão precipitados, somos tão imprudentes, que quando a gente acha que sabe um palmo, 2 milímetros de conhecimento, a gente já quer erguer uma torre. Então, Emmanuel fala assim, a casa significa aconchego, intimidade, onde você reúne aquilo que é essencial para o seu progresso, seja uma casa em nível de família, seja uma casa em nível de família espiritual, família consanguínea ou família espiritual. A torre é aquela construção que nos faz ver longe, além dos limites, às vezes até muito além dos limites da casa. Então, para nós podermos aproveitar esse conhecimento, antes de construir uma torre, nós temos que solidificar a construção da nossa casa. À medida que a gente vai construindo a nossa casa, que vai ganhando, a nossa própria visão já vai se dilatando. Aí nós temos condições de absorver as outras informações que estão muito além da nossa casa e que a visão do alto da torre nos permite ver. Bem, então essa daí é uma informação de Emmanuel. A unidade doutrinária, que está no Livro dos Médiuns, capítulo 27, ele fala, se fará a unidade doutrinária ao lado onde o bem jamais se mistura com o mal. Quando a gente começa a ver atitudes de companheiro, mensagens de companheiro, a gente fala, mas o que isso está beneficiando? Que você vê uma mescla, ainda que 0,001% do mal, não está bom. Tem que ser 100% do bem. É 100% ou 0% do mal. Então, ele nos dá todo esse critério. A unidade se fará ao lado onde o bem jamais se haja misturado o mal. Desse lado é que os homens se ligarão pela força mesmo da coisa, porquanto considerarão que aí está a verdade. Então, nós podemos facilmente conversar com uma pessoa portadora de outra religião, com um padre, com um pastor protestante, com um membro da igreja islâmica, budista, qualquer um ateu, porque tem verdades que são, vamos dizer assim, eternas e universais. Mas dentro da nossa doutrina, por exemplo, como é que o espírito não aceita a reencarnação? É difícil a gente conseguir até explicar certas coisas sem a reencarnação. Como é que o espírito não admite a comunicação dos espíritos? Então, temos que ter essa unidade doutrinária, né? Outro dia eu recebi uma mensagem pelo computador em que fazia uma proposta da mediunidade parceria. Ou seja, foi assim que eu recebi pela internet, não foi anônimo, eu acho que eu posso falar também, porque não tem problema, acho que todo mundo recebeu isso. Eu estou vendo que alguns companheiros que receberam. Mediunidade de parceria. Então, qual é a proposta da mediunidade de parceria? Que eles, segundo a pessoa que escreveu aquilo ali, que foi alguém que escreveu, que agora, no terceiro milênio, que nós estamos nos primeiros segundos do terceiro milênio, do ponto de vista do conhecimento,
que os médiuns vão receber a mensagem dos espíritos em parceria com o espírito. Sempre existiu essa parceria, mas só que agora vai ser diferente. O espírito dita uma informação e o médium a complementa. Aí eu fico pensando, meu Deus do céu, você já pensou o Chico, o Divaldo complementar, ele, parceiro de Joana de Ana, no sentido de complementar o pensamento dela, o Chico de Emmanuel? Então, são coisas dessas que ferem o próprio bom senso. Uma coisa é você se colocar do lado como auxiliar, para ser um intérprete, como intérprete. O intérprete, aquela figura intérprete que nós vimos de línguas, é aquela figura distinta que fica ali, que procura o pensamento. Hoje em dia, no meio, vamos dizer assim, das relações sociais e comerciais, se procura inclusive um intérprete, por exemplo, se vai falar sobre política, um intérprete que tenha mais acesso à política, o jornalista político, o jornalismo investigativo, essas coisas todas. Por quê? Porque ele vai interpretar melhor, porque ele tem experiência do assunto. Então, isso é importante, porque o intérprete não vai dar resposta, mas quanto mais ele conhecer do assunto que ele vai interpretar, é melhor. É melhor. Quando começou a fazer a tradução do livro, das obras de André Luiz para o francês, ao contrário, várias pessoas de origem, de nacionalidade francesa, canadense, de língua francesa, fizeram um teste e foi enviado para a FEB. Só que as pessoas não conheciam o Espiritismo. Olha, vocês não acreditam em dificuldade, que realmente isso aqui, André Luiz, não era. Porque ele, como não sabia do Espiritismo, e muito menos do aspecto científico no caso de André Luiz, trazia uma coisa que a gente nem acreditava. Então, por isso, depois passou-se para um tradutor espírita, uma pessoa que era espírita, e que assim mesmo, a pessoa, o Pierre, que foi o grande tradutor, agora tem uma canadense, que também é espírita, mas o Pierre traduziu quase todas as obras de André Luiz para o francês, venceu para o francês. Primeiro, ele era formado em letras, na França. Segundo, ele era espírita. Ele chegou em Brasília e foi lá e fez todos os cursos que nós, às vezes, ficamos implorando para os companheiros de fazer na casa. Ele fez todos. E via todas as palestras. Isso ele não tinha sido convidado ainda para ser tradutor. Depois que ele começou a se integrar, então, porque a pessoa já tinha uma técnica que é formada em letras, sabe lidar com tradução. E depois ele se capacitou. É considerado um dos melhores por isso. Então você nota que essa é uma coisa que a gente vai aprendendo com o tempo, para que a unidade... O livro de Emmanuel, no inglês, meu Deus do céu, 2.000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Ave Cristo para a gente chamar Ave Cristo. Precisou de chamar especialista, e um deles foi o Haroldo Dutra, para vir até aqui o Rio de Janeiro, porque a FEB pagou a passagem da pessoa até aqui, que veio dos Estados Unidos e outro veio de Londres, porque eles não conseguiam entrar naquela de Emmanuel. Então ele precisou o tempo todo ser assessorado por espírito para dizer, não, Emmanuel não está querendo dizer isso. Quer dizer, a pessoa para assessorar esse tradutor tinha que inclusive ser um assessor que conhecesse bem, não só o espiritismo, mas bem a obra de Emmanuel. Porque Emmanuel, quando entra na parte filosófica, muita gente navega mesmo na maionese, como costuma dizer. Porque ele, o forte de Emmanuel não é a parte religiosa, é a parte filosófica. 150 anos deu o livro dos médiuns. Nós poderíamos falar aqui hoje, amanhã, depois, mas o tempo está passando. O livro dos médiuns, o guia dos médiuns e dos evocadores. A palavra evocador é aquele que chama evoca os espíritos. Kardec, naquela época, quando estava tudo começando, evocava diretamente, eu quero falar com o Espírito de São Luís, eu quero com o Espírito tal. Hoje a gente faz uma evocação mental. Eu gostaria tanto que meu pai manifestasse nessa reunião. Eu queria... Mas a coisa fica na base da espontaneidade, e os espíritos estão ouvindo nossos pensamentos, e na medida do possível eles trazem essas pessoas às nossas reuniões mediúnicas. Ou se a pessoa não faz parte de uma reunião mediúnica, um amigo que faça parte, fala, olha, eu recebi uma mensagem do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, de fulano de tal, do espírito tal, de Bezerra de Menezes, de fulano de Beltrano. Mas eles, é uma invocação, digamos assim, indireta, né?
e o dos necessitados que os espíritos naturalmente trazem para a gente. Foi lançado em Paris, foi não, senhor? 15 de janeiro de 1861. O livro dos médiuns é o ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, como o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades, os tropeços, que se pode encontrar na prática do espiritismo, constituindo o segmento do livro dos espíritos. Quando a gente fala prática do espiritismo, a gente já imagina um grupo mediúnico. Mas todos nós temos que conhecer o livro dos médiuns, porque nem todos nós vamos estar dentro de um grupo mediúnico. Mas a gente tem que saber como é que eles influenciam nossos pensamentos e ações. A gente tem que aprender isso. Mesmo que a gente não tenha, vamos dizer assim, sintonia com esse tipo de trabalho. É constituído de duas partes. A primeira parte tem as noções preliminares, 4 capítulos, que em Kardec apresenta toda a sua metodologia. Sendo que o primeiro capítulo ele fala há espíritos, em que ele está dessa indagação, que ele diz que para que uma pessoa seja espírita, primeiro tem que ser espiritualista. E para ser espiritualista, tem que saber primeiro que a alma sobrevive ao corpo físico, à morte do corpo físico. Então ele apresenta toda a metodologia de trabalho na primeira parte, e na segunda parte traz de todas as manifestações. Do capítulo 1, são 32 capítulos. Ali, a primeira parte, Mário Grosso Sobrenatural, ele prova porque que existe espírito. No capítulo 2 ele mostra porque que o espiritismo, os fenômenos mediúnicos ou as manifestações dos espíritos não tem nada de sobrenatural. Ele explica, ele coloca um método de trabalho, que na verdade é mais metodologia, né, que é um conjunto de métodos, e dos sistemas que foram dados às manifestações dos espíritos. Inclusive um sistema que é muito usado ainda hoje, que é o da alucinação. Mas que a gente vê que de alucinação está caindo a ficha da ciência. Que a alucinação, por que alucina A e não alucina B? Se todos, digamos, estão mais ou menos no mesmo nível de saúde e entendimento. A segunda parte do capítulo 1, Ação dos Espíritos na Matéria, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 7, até o 13, ele trata da mediunidade, da faculdade psíquica que todo ser humano tem, que nós todos temos. Uns vêm com a faculdade mais evidente, aí tem vidência, tem psicografia, ou psicofonia, audiência, outros vão pintar, outros vão desenhar, psicofonia, né, falar. Então tem todos os tipos, são mais evidentes, mas todos têm um tipo de mediunidade, inclusive a intuitiva, que é a faculdade mais importante para aquele que doutrina espírita, que é que conversa com os espíritos nas reuniões mediúnicas. Então, até o 13 ele fala da faculdade mediúnica, que todo ser humano tem, que é mais ou menos desenvolvida nas pessoas de acordo com o seu planejamento reencarnatório. E a partir do capítulo 15 até o capítulo 21, não, até o 22, ele fala dos médiuns. Inclusive no 22 ele analisa os animais que têm mediunidade, então ele prova que não tem. E é óbvio, hoje a ciência já mostrou, o fato do cachorro, por exemplo, do cão, ter uma visão maior, o fato do golfinho ter uma linguagem que emite um som mais alto do que a modulação da voz humana, é ultrassom, o cachorro vê além da nossa visão, isso é uma capacidade biológica do animal, não é uma percepção mediúnica. Então, quando a pessoa está andando com um cavalo, andando a cavalo, e de repente o cavalo empaca, porque vê o espírito, que vê alguém, não é que ele tem uma visão mediúnica, é o olho dele que enxerga mais que o nosso. O olho biológico mesmo, não é a percepção mediúnica. Então, quando começa a ver um tipo de cataclisma, ou um terremoto, ou um vulcão que entra em erupção, os animais começam a se debandar, fugir, porque eles têm um tipo de percepção que nós só se tivermos a mediunidade para perceber, mas biologicamente falando nós não temos essa percepção. O capítulo 23, ele trata da obsessão. É um capítulo importantíssimo, a gente tem que ler linha por linha,
comparando, sobretudo esses decodificadores, como André Luiz, como Emmanuel, como Manuel Filomeno de Miranda, todos esses espíritos que vieram para ir decodificando, trocando em miúdos para nós essas informações. A identidade dos espíritos complementam tanto os médios com a faculdade mediúnica contra o papel dos médios, que ensina como a gente pode identificar, e vai indo até chegar em sarratanismo. Tudo isso vai estar sendo relacionado à prática mediúnica propriamente dita. O que nós enfrentamos no dia a dia, será que essa mensagem é verdadeira? Será que essa mensagem pertence a fulano de tal mesmo? Porque fulano de tal ficou tão bonzinho agora, depois que foi plano espiritual. Ou então, não, essa mensagem, isso aqui a palavra é igual. Então, tudo isso Kardec vai dando, não é dica não, mas ele vai explicando de uma maneira correta por que é assim. No capítulo 29, ele fala das reuniões, no capítulo 29 e 30, é como organizar uma sociedade espírita, um centro espírita. E como organizar também um grupo mediúnico dentro da casa espírita. Está tudo ali explicado, os nossos grupos mediúnicos, as nossas casas espíritas vieram daí. E ele dá como exemplo, como sugere, como exemplo, como modelo, o regulamento da Sociedade Espírita de Paris, que era a qual ele pertencia, que era o grupo mediúnico dele. E da sociedade, que era ao mesmo tempo a casa espírita, e lá dentro dessa casa espírita tinha um grupo mediúnico. Depois de o 31 e o 32 são instruções gerais, e nesse final, essas dissertações espíritas são belíssimas, porque tem as mensagens verdadeiras, digamos assim, legítimas daqueles espíritos, e tem mensagens que são falsas, e ele mostra por que são falsas. São chamadas de apócrifas, não são verdadeiras. E o vocabulário espírita, que é alguma coisa, para nós não tem mais, mas muita gente hoje em dia, que é o principiante espírita, tem muita coisa que eles não sabem o significado. Né? Então, ele, nesses dois últimos capítulos, 31 e 32, ele vai costurando, ele vai arrematando tudo que ele falou antes, ele retoma ao fio da meada e vai concluindo e vai fazendo um fechamento. Então, a mediunidade, um dos fechamentos que ele faz é que a prática mediúnica, a mediunidade, como ela é sempre voltada para o bem, em qualquer situação bem, a nós nos ilustramos em que tipo de bem, em que tipo, qual é a nossa tradição? É a cristã. É o Evangelho de Jesus. As outras tradições, as outras interpretações são belíssimas. Quando a gente lê, por exemplo, o Talmud, quando a gente lê as orientações do budismo, são lindas. Mas os espíritos, o espírito de verdade, os espíritos superiores consideraram que é a melhor de todas, que é a mais completa, é mais universalista, a que poderá ajudar melhor os homens, é a verdade ditada por Jesus, é o seu Evangelho. Então, nós, como espírito, nós temos que seguir essa orientação. E com Kardec, porque ele fez esse trabalho monumental, aqui rapidamente resumido, e que mostra o espírito, quem é esse espírito como mensageiro da verdade. Então é isso aí, meus amigos, eu agradeço muito a oportunidade que vocês nos deram de transmitir a doutrina.